Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Hoje eu gostaria muito de falar sobre isso porque eu escutei muita gente me perguntando: Jana, como que você faz para lidar com a vontade de doce? Então, fica aqui até o final do vídeo que eu tenho tanta coisa para compartilhar com vocês que eu espero que ajude você nessa luta contra a vontade de doce. Antes de mais nada, eu vou pedir para que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, já deixe um like e inclusive também ative as notificações, porque isso vai ajudar você a receber quando eu postar vídeos novos aqui no canal. Então conto com você, se inscreva no canal, não esqueça. Então, depois de ter pensado entre outros assuntos que eu queria falar para vocês, eu trouxe essa aí em especial de falar sobre vontade de doce, porque muita gente me pergunta, ou você mesmo pode ter perguntado para alguém, mais de uma pessoa, porque a gente tende a pensar que aquela pessoa vai te dar uma opção que vai ser fácil para você lidar, né? Que a gente acha, se ela me passar essa dica, eu vou testar para ver se funciona. Na verdade, gente, funciona em alguns casos, mas eu vou dizer uma coisa, a vontade de doce, a sensação, ela sempre vai existir. E assim, eu continuo tendo vontade de doce, mas não é mais um problema ter vontade de doce. E é isso que vocês precisam entender. Se hoje você se vê que a vontade de doce tá lhe dando uma sensação de problema, nossa, eu tenho um problema que eu não consigo parar de comer tal coisa, eu tenho isso, que isso me prejudica e eu não consigo. Bom, gente, é difícil até falar porque a gente tá falando da parte comportamental também, né? Que eu acho que isso pega bastante quando a gente fala em relação a doces. Tem sempre aquela pessoa que tem uma facilidade de lidar com doce, que aquela pessoa talvez não ligue tanto, não consuma, e tem aquelas pessoas que são dependentes de doce, né? Eu sou um tipo de pessoa que eu não ligo tanto pra doce, mas em compensação eu ligo pro salgado. Meu problema é a parte do salgado, que eu me incluo também. O comportamento, tanto para doce para o salgado, ele é do mesmo jeito, ele traz sensações de prazer e ele vai te trazer uma felicidade momentânea. Então, quando a gente fala de doce, é exatamente isso que a gente tá falando também, que muitas pessoas se apegam nessa coisa de que perguntando para outra pessoa, aquela pessoa vai te trazer alguma fórmula mágica, mas que nada mais é que tentar ter um autocontrole. Ai, Jana, você vai me falar isso de ter um autocontrole. Mas, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Hoje em dia, o mercado tem muitas opções bacanas, né? Ele traz muitas opções bacanas de adoçantes naturais que podem ajudar você a manter uma qualidade de alimentos possuindo um adoçante natural, sendo ele o eritritol, o xilitol, o stevia e até tem um maltatina, né, que chama. E esses tipos de adoçantes, eles ajudam, né, numa estratégia, numa qualidade de vida mais saudável, quando você quer uns alimentos que é focado mais pro natural. Mas você tá suprindo a sua necessidade de doce, tá? Então você tem que entender que essa sensação vai sempre existir. Então, quando você gosta de doce realmente, aquele doce que é bem gostoso, aquele doce que desce rasgando a garganta, eu gosto desses doces, eu não posso dizer que eu não gosto. Só que hoje eu percebo que a minha afinidade com doce, ela passou a ser diferente. Que quando eu como um doce, eu tenho uma sensação de prazer muito melhor do que antes, que eu comia doce diariamente ou com frequência. Então é engraçado perceber que depois de um certo tempo que eu fui tirando alguns hábitos e não me dá aquela vontade, isso tanto do salgado também, não comer naquele momento que eu tenho vontade e tentar contornar a situação, me fez também permitir cada vez errar menos. Então eu fui errando menos, fui dando mais liberdade para as minhas escolhas. E vou dar um exemplo para vocês o porquê que eu fui dando mais liberdade. Teve uma vez que eu até tenho que contar isso aqui como exemplo. Eu trabalhava numa empresa que era muito comum, né, ter bolo de aniversário, bolo surpresa de algum colega de trabalho e a gente dava lá aquele bolo surpresa, às vezes até aquele bolo, sabe, gostoso, tal, que você tanto gosta. E aí você se pega vendo naquele momento ali, e agora, como não como? Essa luta constante de você se dar com uma coisa ali que você tanto gosta, porque você tá ligado ao prazer que aquilo te dá. E você fica lutando com isso. E aí, eu acabei não optando, fui tirando, falei, não, hoje eu não vou comer esse doce aí, ali numa conversa ou outra, me distrair e tal, e não comi o bolo. Só que aí, no fim da tarde, tínhamos reuniões, né? Reuniões no qual eles disponibilizavam ali pizza e algumas coisinhas pra ir beliscando. E ali eu percebia que, poxa, eu resisti um bolo, eu vou me entregar uma pizza, alguma coisa? A pizza, eu vou falar pra você, me balançou ali comigo. Mas eu falei, não vou dar. E chegando à noite em casa, meu marido fala, tô com vontade de pedir alguma coisa, vamos pedir uma coisa legal pra gente comer? Eu falei, poxa,
eu tô tão certinha na dieta, eu tô tão assim, eu resisti hoje e tal, mas, vamos pedir sim. E às vezes eu vou lá e faço essa escolha de pedir uma coisa legal com meu marido e a gente comer. Olha como é importante você perceber que muitas vezes você vai passar um dia é tão comum você ver isso, você ter tantas ofertas de coisas gostosas para um momento prazeroso, que às vezes ali você tem que ter um certo controle. Imagina se eu tivesse comendo tudo aquilo no fim do dia, ainda pedir, aí eu falar pro meu marido, porque eu já estaria, se eu chegasse em casa, eu já estaria muito mal, porque se ele me oferecesse, eu ia ficar meio assim, puta, na minha cabeça, será? Eu já comi tanto isso hoje, mas, puta, eu vou ter que comer pra não fazer desfeita, né? Sabe assim, aquela sensação de que você achar que você deve fazer ou não deve fazer alguma coisa, você tá agradando uma pessoa ou você não tá agradando, é muito ruim essa sensação de que você não dá pra você ficar lidando toda hora. Então, você escolher ter um momento de prazer, tanto com seu marido, ou seja, com amigos, é uma escolha que você tem que fazer. Mas você tem que estar ciente do que você está fazendo ao longo do tempo, ao longo do dia, porque isso vai acontecer a todo momento. E teve momentos lá, que era dia de verão, aqui acontece muito isso, eles disponibilizam sorvete o dia inteiro para você. Não vai ser daqueles sorvetes tão legais assim, mas tá lá, poxa, às vezes para compartilhar, para ter uma coisa diferente na empresa. Eu vou falar para você, no começo era muito difícil resistir, mas depois eu fui percebendo que, tipo assim, não dava para ficar pegando aquele sorvete toda hora. Começou a ficar meio... Como eu comecei a olhar mais para a qualidade dos alimentos também e voltando mais pro planejamento, eu preferia, sinceramente, em um final de semana ir num lugar, comer um sorvete com meu marido, comer aquele sorvete que realmente eu gosto, sabe aquele bem bonito, uma embalagem bem linda, gostoso, tudo mais? Eu ia sentar com meu marido e ia comer aquele sorvete. Então olha isso, então eu fui começando a dar qualidade até nas minhas escolhas. Ao invés de comer aquele sorvete que a empresa estava dando, eu preferia comer um sorvete muito mais gostoso naquele dia com meu marido, numa sensação, numa roda de amigos e tudo mais. Então é a partir daí que você começa a perceber que existe sim como você escolher, mas para isso você não pode se entregar todas as vezes que apenas também ali está disponível para você. Porque você vê isso como um problema, você vai perceber que a vontade de doce vai cada vez ser um problema para você. E eu acredito muito que não existe restrições em nada. Você pode sim se permitir algo, mas que para você se permitir algo, você também tem que dar as suas exceções. Você também tem que falar não para você naquele momento. Não porque tá ali simplesmente disponível que você tem que comer. Dá para entender até onde eu quero chegar? Então é isso, gente. Então, uma coisa que vocês têm que entender, o que tem que valer para você, qual é o seu objetivo? O seu objetivo hoje é qualidade de vida, o objetivo hoje é emagrecimento. Hoje os adoçantes naturais, eles estão aí para ajudar, mas eles estão aí, eles vão te ajudar a suprir a sua necessidade de doce. Você não pode ficar dependente de comida, dependente de um doce, porque essa sensação que tem relacionado ao doce é a sensação do prazer, do bem-estar, e que isso não vai trazer coisas boas no final das contas quando a gente quer falar num contexto, porque se a gente come tudo em exagero, a gente sabe que aí tem algum tipo de problema, né, emocional, problema de saúde. Então você também parar para lidar dessa forma, é importante você perceber o autocontrole que você cria, né, nessas pequenas tarefas que você vai lidando diariamente, porque vai estar aí diariamente. Um outro exemplo que eu vou falar para vocês é quando a gente fala de objetivo. Se você pensar em um atleta, ou um cara que corre, ou um jogador de futebol, vocês acham mesmo que eles não têm vontade de doce? Vocês acham mesmo que eles teriam que acordar todo dia 4 horas da manhã, 5, ou que eles teriam que passar por horas e horas de treino? Qual que é o objetivo maior deles? Por que eles estão ali? Porque o objetivo deles é conquistar um campeonato, é subir num pódio, ouvir o hino nacional. Essa sensação de prazer vai suprir todas as necessidades que eles tiveram durante o caminho, com eles não vão nem lembrar de todas aquelas dificuldades, pelo contrário, a sensação de prazer deles ter conquistado o objetivo vai ser muito maior. Então, isso que vai te trazer, quando você olhar para aquilo e você perceber que você não está mais lutando contra o doce, você vai ver a sensação maravilhosa que você tem da conquista de você mesmo, de você não se permitir na hora que você simplesmente nem liga mais. Gente, eu sei que é difícil porque cada pessoa tem um comportamento diferente em lidar com o doce, mas que nada mais é que são pequenas tarefas. Porque se de fato a gente for parar pra pensar um pouquinho mais a fundo, eu vou chegar nesse ponto com vocês. Pra quem tem filho, ou é muito comum a gente se identificar com essa situação. Pra você que tem filho aí, você pega, leva pra um aniversário de um amiguinho, você tá compartilhando ali, tem bolo, tem brigadeiro, e tá tudo bem você se permitir, ou até mesmo o seu filho se permitir comer um doce ali e tudo mais, né? Aí vocês vão chegar em casa,
legal. Só que chegou no outro dia, seu filho por algum momento ele quer pedir doce. Mãe, me dá uma bolacha, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. E aí você fala, aí você até cede um pouquinho. Mas quando você vai percebendo, você já tá dando muito mais doce pra ele do que você deveria. Ou ele tá comendo muito mais doce do que deveria. Você já percebe que fala, poxa, tem alguma coisa errada aí, eu vou precisar dar uma controlada nessa situação, porque ele não vai poder ficar comendo tanto doce. Você sabe que pra ele tá fazendo mal. Então o que que você faz? Você faz alguma coisa pra distrair ele. Ou você dá alguma coisa, ou você põe ele pra fazer alguma coisa, distrair ele daquela sensação, daquele momento, e você até consegue, né? E aí, e pra você, né? O que que você tá fazendo? Quem que te controla isso? Quem tá falando pra você? Quem tá te ajudando a dizer não? Aquele momento que você tá comendo é muito. Não tem ninguém dizendo não pra gente. Não tem. Então a gente vai ter que lidar com isso sozinha. Aí o que adianta você virar pro seu filho e falar pra ele não, ou tentar fazer qualquer coisa pra ajudar ele, quando ele simplesmente vai dormir, você pega, abre um armário, abre a geladeira e lá tá lá um doce que você tá comendo. Ou seja, tem uma pessoa controlando ali, você sabendo que aquilo fazendo mal pra ele, vai fazer mal pra você também, e você tá indo lá comer. Tá vendo como que é bem simples, às vezes, a gente pensar que existe uma criança interna dentro de nós? Então a gente vai ter que aprender a dizer não pra gente. Não tem ninguém 24 horas apontando pra nossa cabeça e falando, não, você não deve fazer isso, não, você não deve fazer aquilo, porque de fato a gente sabe que a gente tem que controlar a situação, que não dá pra fazer todas as nossas vontades. É aí que tá o problema. Não dá pra fazer todas as nossas vontades. Então, mesmo que não tenha prazer em tudo, gente, não tem como a gente ter prazer em tudo que a gente faz. Tudo que é início, tudo que é começo vai dar trabalho. Então, assim, seja num começo de treino, você tá iniciando na academia, vai ser desconfortável, vai dar preguiça, numa dieta, vai dar trabalho, você vai ser mãe pela primeira vez, vai dar trabalho. Para quem é atleta no início, para ele chegar, a chegada final, ter aquele físico, ter aquela resistência, vai dar trabalho. Então, não dá pra fazer tudo que a gente gosta, não é mesmo? Mas que para isso você não precisa ver como um problema, você simplesmente precisa se adaptar a ter esse autocontrole e você dizer não e você lá na frente saber que o seu objetivo final é a conquista, não é mesmo? Então, espero que vocês tenham gostado. Eu quero que você, a partir de agora, se permita dizer não. Inclusive, falei isso num vídeo anterior, eu vou deixar o card aqui pra você. Corre lá e vai ver esse vídeo, que é o Pare de Sabotar a Sua Dieta. E eu falo sobre isso, do permita-se. Permita-se dizer não pra você quando necessário, porque esses momentos, seja qual for, momentos pequenos, diariamente, vai levar você ao pódio, vai levar você a sensação de prazer que você vai conquistar. Conte pra mim depois, volta aqui no canal da Jana, deixa nos comentários, eu vou gostar muito, muito, muito de ouvir o seu depoimento, seja como foi a sua trajetória, a sua ida nesse caminho. Eu vou ficar muito feliz, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu carinho. Beijo, tchau, tchau!